Dores nos ombros é algo muito frequente. E existem as causas que são muito óbvias, que estão relacionadas diretamente com a articulação do ombro, por exemplo, com os tendões, com a própria musculatura, com a bursa, com a questão óssea, mas também existem causas nada óbvias. E é sobre essas causas que eu quero falar com você aqui hoje. Meu nome é Nubia Oliveira, eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia, trabalho também com práticas somáticas, pilates e reeducação postural global. Para falar do ombro e essas relações que são nada óbvias, né, como eu disse, que podem causar dor no ombro, eu preciso que você entenda primeiro que o ombro é uma articulação que foi feita para ter uma grande mobilidade. E por causa disso, a sua estabilização, ela é mais frouxa, digamos assim. Ela é feita principalmente pela musculatura. E se a musculatura estiver muito fraca, não estiver conseguindo dar conta de fazer uma boa estabilização, essas dores podem surgir. Então, isso falando das dores que são mais diretamente ligadas ao ombro. Só que também, justamente por causa dessa necessidade de alta mobilidade, outras estruturas ao redor precisam estar funcionando bem para permitir essa função, né, de grande mobilidade que o ombro precisa ter. Então vamos lá, falando de uma causa que poucas pessoas vão pensar que podem estar provocando sua dor no ombro. E ainda ligado na questão músculo-esquelética. A primeira, assim, eu acho que disparada de que provoca dores nos ombros e confunde bastante, são problemas na cervical. Então, é aquela dor que muitas vezes a pessoa nem consegue identificar muito bem se é o ombro que está doendo, se é o pescoço, onde que começa a dor. Mas a questão é o seguinte, se a cervical ela tem alguma disfunção, seja uma disfunção ortopédica mesmo, né, ligada à questão óssea, ligada a questões ligamentares, ou se são disfunções ligadas a questões neurológicas, e aí é muito comum que isso aconteça porque vem exatamente da cervical os ramos nervosos que vão para o nosso braço, e se existe alguma compressão nessa região, também pode provocar dor. Então a gente pensa o seguinte, se existe uma questão ortopédica ou neurológica, como eu disse, que fica ali na nossa cervical, fazendo uma compressão nervosa ou aumentando o tônus muscular da própria região cervical, né, provocando tensão, por exemplo, aqui nos nossos trapézios, na região anterior aqui da nossa musculatura, da cervical, isso pode gerar também tensões no ombro, justamente porque esses músculos estão conectados também ao nosso ombro. Eles têm origem em inserções muito próximas da articulação do ombro e que também estão ligados à nossa cervical. Então, se o problema é predominantemente cervical, a musculatura ao redor ela pode estar sofrendo com isso, justamente pela questão nervosa, e essa musculatura ela fica extremamente sensível, então ela começa a gerar uma cadeia de lesões, uma cadeia de tensões, e por isso gerar dor no ombro. Essa é uma causa muito comum e que confunde bastante as pessoas. A pessoa imagina que ela está tendo dor no ombro por um esforço repetitivo, que ela está dormindo errado, que ela está dormindo em cima do ombro, ou porque o ombro realmente está muito fraco, que apareceu uma tendinite, ela faz exame e muitas vezes não tem nada no ombro, porque o problema está começando lá na nossa cervical. Então, essa é uma questão comum. Outra, muito comum, também relacionado à coluna, é a coluna torácica, né? A parte logo abaixo da nossa cervical. Por que que isso é muito comum? Se a pessoa ela tem dificuldade em movimentar as costas, né, fazer o movimento adequado da coluna, ela vai precisar fazer uma compensação no ombro.
Então imagina uma pessoa, dando um exemplo clássico aqui, que tem uma hipercifose, que é uma postura mais curvada, né? Tem uma dificuldade de mobilidade com a torácica, porque ela é mais curvada mesmo, já está com uma estrutura mais rígida. Se ela precisa pegar alguma coisa no alto, o movimento que ela precisa fazer é de extensão de tronco, ela precisa jogar as costas para trás, ter a capacidade de fazer isso e, ao mesmo tempo, elevar o braço. Se as costas não conseguem fazer um movimento adequado, porque ela está travada ali numa postura cifótica, o ombro vai querer compensar o movimento para ela conseguir executar a atividade que ela precisa. Aí, sendo assim, o ombro começa a se lesionar, mas por uma causa da coluna torácica. Então, se a gente não trabalhar estas questões na torácica, na cervical, é muito possível que as dores no ombro comecem a surgir, mas elas são consequências. Não vai adiantar você ficar tratando somente o ombro se você não mexer nessas estruturas ao redor. Uma outra causa muito importante que a gente precisa investigar de dores nos ombros são as dores referidas. Uma dor referida é quando existe um problema numa região aparentemente que não tem nada a ver com a estrutura onde está a dor, mas no fundo tem tudo a ver, justamente pelas conexões nervosas e circulatórias. Mas enfim, é quando existe uma disfunção, por exemplo, num órgão, numa víscera, e essa disfunção ela gera dor numa região mais distante. É muito comum, por exemplo, às vezes a pessoa ela tá com um problema renal, ela tá com pedras renais e a dor começa aqui na coluna. A pessoa fica achando que tá com dor na coluna, que tá com alguma disfunção diretamente na coluna, porque a dor é ali, e aí faz exame para a coluna, vê que não tem nada. Quando ela realmente faz uma investigação melhor, ela vê que o problema está nos rins. Outra dor referida muito comum é a própria dor do infarto, que às vezes a pessoa nem sente dor no peito, ela começa a sentir uma dor no braço. Isso também é uma dor referida. E outros órgãos provocam dores referidas em outras partes. E o ombro também ele pode ser acometido por essa dor referida. E é muito comum, por exemplo, que dores do lado direito, elas sejam provocadas por uma questão no fígado, e dores do lado esquerdo seja uma questão ali de esôfago, de estômago, principalmente pessoas que têm refluxo, elas sentem muita dor, elas podem sentir, isso não é uma regra, mas elas podem sentir essa dor referida para o ombro, principalmente o ombro esquerdo. Então isso acontece com uma certa frequência e também a pessoa fica sem saber por que ela está tendo dor, porque ela faz exame e vê que não tem nada no ombro, mas a dor tá ali. Isso é comum, tá? Nada fora do padrão. E aí você precisa tratar o órgão, né, a víscera, que está provocando aquele problema. Outro ponto importante, a questão circulatória. Primeiro, para ficar ainda mais claro, os nossos tendões, eles já são naturalmente pouco vascularizados. Isso já é algo fisiológico. Mas, se você tem associado a isso uma compressão, seja por questões ósseas, musculares, de vasos sanguíneos, a vascularização vai ficar ainda mais deficiente naquele tendão ou na própria musculatura do ombro. E isso também é muito comum de acontecer. E essa deficiência circulatória, essas compressões circulatórias podem gerar edema, né? Então a pessoa pode realmente ter um certo inchaço, ela acha até que está com o ombro inflamado, mas às vezes nem é por causa de uma inflamação, e sim por uma deficiência circulatória. E mesmo que ela não tenha um edema, ela pode estar tendo ali uma baixa perfusão e, consequentemente, uma baixa circulação no ombro, e isso também gera dor, isso gera bastante dor.
E nesse ponto, gente, é até muito comum que pessoas relatem que quando tá dormindo piora, porque pode aumentar a compressão, e aí na hora que ela levanta, começa a fazer as atividades do dia a dia, a dor desaparece. Na hora que deita para dormir, para descansar, a dor volta novamente, porque o movimento ele ajuda, ele ativa a circulação. Então isso já é um sinal que a questão circulatória ela precisa ser melhor investigada. E aí a questão circulatória, por que, né, que ela pode aparecer assim? As compressões, elas podem ocorrer principalmente aqui nessa região, em que eu tenho uma elevação da primeira costela, né, por questões de principalmente da respiração, tá? Movimento respiratório incorreto, a pessoa fica numa postura inspiratória há muito tempo, a costela fica mais alta, então pode haver uma compressão aqui nessa região, junto com a clavícula, mais um ombro que pode ser protuso, mais tensões musculares e isso acabar comprimindo bastante essa região e gerar esse déficit de circulação sanguínea. E aí, e outras questões também, é que compressões no próprio ombro, nessa região aqui do braço, é muito comum que possa acontecer compressão nessa região e aí, por fim, um déficit de circulação. E aí, por isso, causar também dores no ombro. Então, vocês viram, né, quantas causas podem ser diferentes ou combinadas também e podem provocar dores nos nossos ombros. E aí, a necessidade de fazer uma avaliação funcional e completa da causa do problema. Porque se o paciente chega com uma questão, uma queixa de dor no ombro, e o médico, o fisioterapeuta, ele fica focado somente no ombro, muitas vezes ele não vai conseguir resolver o problema daquela pessoa. Ou, se o próprio profissional e até mesmo o paciente, que pacientes eles valorizam demais a questão dos exames de imagem. Se ambos, né, paciente e terapeuta, eles ficam focados demais nessa questão do exame de imagem, isso também é uma avaliação muito deficiente. Porque o exame de imagem nem sempre ele vai mostrar exatamente onde está o problema. Tanto que muitas pessoas que vão ver esse vídeo aqui vão se identificar que já tiveram ou têm dor no ombro, fizeram o exame e o exame não deu nada, ou apareceu alguma lesão, mas que não justifica a dor que a pessoa sente e o tempo também prolongado que a pessoa sente aquele problema. Por isso que é tão importante fazer uma avaliação funcional. O exame de imagem ele sempre é complementar. Tá? Não se apegue a isso, não se apegue ao resultado, ao laudo daquele exame, ele precisa ser complementar. Outra coisa, né, eu quis fazer esse vídeo porque existem tratamentos que vão direcionar o fluxo de trabalho, né, a estratégia de trabalho ali, para uma abordagem muito mais ampla. Uma delas é a osteopatia, né, em que a gente avalia o paciente realmente como um todo e não vai tratar somente onde o paciente está com a queixa de dor. E existem outras práticas também que você mesmo pode ter no seu dia a dia para tentar aliviar esse problema. E uma delas é a própria atividade física, a prática somática, em que você trabalha questões respiratórias, questões de relaxamento, questões de autoconsciência, né, consciência corporal. Então, tudo isso vai interferir. A fisioterapia, quando bem aplicada, quando bem direcionada, também vai ter essa abordagem, esse olhar amplo para o paciente, para a queixa dele. Ela não vai se concentrar somente onde o paciente está com a dor. E você mesmo, né, pode fazer algumas atividades, ter algumas atitudes em casa, principalmente a partir do momento que você descobre o motivo da sua dor, que vai aliviar. Por exemplo, a questão das dores referidas, de repente você precisa comer menos, mudar alguma coisa na sua alimentação, não comer pouco tempo antes de dormir, dar um tempo, né, para evitar refluxo, por exemplo. Então, existem possibilidades de que você mesmo mude alguns hábitos no seu dia a dia e assim você acabe melhorando a sua dor no ombro. Pessoal, eu preciso dar um recado.
Eu vou dar uma reduzida na frequência de vídeos aqui no YouTube, pelo menos, né, até o final de outubro, porque eu estou terminando um curso e eu estou muito apertada em relação ao tempo. Eu estou precisando fazer alguns fechamentos, tanto teóricos como práticos, e o meu tempo está ficando bem reduzido. E a produção de vídeo, ela é demorada, ela exige uma dedicação, porque sou eu que faço tudo, eu faço a gravação, depois eu faço a edição do vídeo, e isso leva um tempo, que é um tempo que está me consumindo, que está me faltando por agora. Então, atualmente, eu solto aqui pelo menos um vídeo por semana, e eu vou tentar fazer pelo menos um a cada 15 dias. Pelo menos, né, até o final de outubro, que é quando eu finalizo esse curso, termino, e aí acredito que eu vou conseguir retomar com a frequência que eu me propus, que eu também propus aqui para vocês, né? Espero a compreensão, mas é só por esse período, é rapidinho, só mesmo para eu conseguir fazer todos esses fechamentos lá no curso, e é bom que eu volto com ainda mais novidades. O que eu sei, gente, é que tem muito assunto para ser discutido, ideias ficam fervilhando aqui na minha cabeça de conteúdo que eu gostaria de passar, de coisas que eu vejo no meu dia a dia, durante os meus atendimentos, com as pessoas que vêm me procurar mesmo para tirar alguma dúvida relacionada à sua saúde, relacionada à fisioterapia, osteopatia, práticas de atividade física, pilates, enfim. Tem muita coisa para ser falado, mas eu vou dar essa seguradinha por hora, nesses 2 meses e meio, né? Vai ser rapidinho, mas é uma pequena reduzida e depois eu espero voltar na frequência normal, tá bom? E muito obrigada por ter assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que tenha elucidado algumas questões que eu escuto muito no dia a dia, várias perguntas, por que meu ombro dói, por que meu exame não deu nada, e mesmo assim eu continuo com a dor, por que eu faço fisioterapia e não resolve, por que eu tomo remédio e não resolve, enfim. Espero que eu tenha elucidado um pouco sobre isso. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou pode entrar em contato direto comigo, viu? Que eu posso esclarecer. Se você também tiver outras sugestões de temas que você quer que eu aborde aqui no canal, fique à vontade, pode deixar a sua sugestão aqui embaixo. E, por favor, curta, compartilha esse vídeo com os seus amigos, isso ajuda muito aqui o canal. E se inscreva também no canal, tá bom? Um beijo e até mais.